Neurônio espelho, eu vou contar uma historinha pequena. Neurônios são as células do cérebro. A descoberta do neurônio espelho foi uma coisa bem inusitada. O que aconteceu? Tinha uns pesquisadores fazendo uma pesquisa em macacos. E aí eles viam que toda vez que o macaco ia fazer um movimento, alguma atividade física, desencadeava reação em vários neurônios no lobo parietal. Até aí tudo bem. Por quê? Porque o lobo parietal é o lobo do movimento, né? Da questão motora, dos movimentos motores. Só que eles começaram a reparar que quando um macaco fazia um movimento, outro que estava observando disparava os mesmos neurônios daquele que estava observando do que aquele que fez a ação. Ou seja, quando a gente olha alguém fazendo alguma coisa, se penteando, os nossos neurônios, na parte motora, também são ativados como se a gente estivesse fazendo o mesmo movimento. Tá? E aí eles ficaram curiosos, do tipo assim, isso só ocorre entre os macacos ou isso também ocorre com os humanos? E aí foram fazer a pesquisa com os humanos. E aí eles começaram fazendo o seguinte, pedia para uma pessoa dar um tchau e registrava quais eram os neurônios que se ativavam na área motora do cérebro. E viam que o outro, mesmo que não desse o tchau e estivesse olhando aquela ação, ativava a mesma área. Eles fizeram isso com tchau, fizeram isso com mandar beijinho, e aí se viu que os neurônios espelho, eles projetam o que a gente chama de empatia. Eles antecipam o que o outro está fazendo. Então, isso caracteriza que nós realmente temos um vínculo afetivo com os outros que a gente não sabe que existe. Mesmo que eu não faça o que o outro está fazendo, o meu cérebro registra o que o outro está fazendo. Nós somos absolutamente seres sociais. O ser humano é um ser social. Provavelmente você nasce, né, lógico, e aí vai se desenvolvendo. Por isso que ao decorrer as crianças vão se desenvolvendo e quando você vê ela já faz coisas assim. Não, já nasce programado para isso. O que desenvolve é a ação. Você dá... Não é a ação, mas ela já nasce com o teu cérebro está programado. O mais interessante que você constatou é que de fato a gente é programado para se relacionar com o outro, inclusive reproduzindo as ações que os outros fazem. Isso foi fundamental para a nossa socialização, para o nosso comportamento em grupo, que foi fundamental para a nossa evolução. Nós evoluímos muito mais porque como grupos do que como animal. O ser humano, para você ver, a gente era um animal muito bobinho, no meio de leões, de mamutes. A gente era um animal muito pequeno, muito sem pelo, muito sem capacidade. Essa capacidade da gente se projetar no outro e reproduzir os comportamentos fez com que a gente pudesse ter uma evolução muito maior do que a esperada. E que a gente pudesse superar tudo isso e estar aqui hoje no topo, né, da cadeia dos animais. Mas isso ocorre nos outros animais, isso que eu estou falando. Começou a se ver nos macacos. Agora, muito interessante é que essa descoberta trouxe também uma coisa muito interessante para a gente, que a gente vai para a questão dos autistas. As pessoas que têm, né, o autismo, elas têm um funcionamento extremamente reduzido no neurônio espelho. Isso foi a grande descoberta. E isso faz com que eles tenham essa dificuldade de ler o outro. A socialização deles é muito... A socialização. Então, não é que eles não tenham a empatia. Eles não conseguem reproduzir. A empatia para eles é mais difícil. Não porque eles sejam uma pessoa fria, é porque eles não conseguem se colocar tanto no lugar do outro. Então, você está querendo me dizer que o autista ele já nasce com essa disfuncionalidade ali no... Com a disfuncionalidade. Você tem os neurônios espelhos. No autismo, funciona menos. Então, o que acontece? Ele até funciona, mas ele funciona num tempo diferente. Então, uma criança com autismo, conversando com ela, o que acontece? Se você faz aquela cara assim, do tipo, não estou gostando do assunto, essa leitura que a gente faz do corpo do outro, ele não capta. E ele continua no assunto sem perceber essas deixas sociais. Por quê? Porque o neurônio espelho dele até funciona, mas ele funciona, leva mais tempo para pescar o que o outro está querendo dizer. É um delay. É um delay, exatamente. E quando isso ocorre, quando ele vai perceber o outro já mudou a feição.
Então ele não consegue estabelecer. É o que a gente tem que ensinar. Né? Tipo assim, naquele método ABA, né, do que a gente faz para os autistas, e muito da cognitivo-comportamental é programada para isso, você ensina. Então você faz a carinha da pessoa que está interessada, a cara da pessoa que está achando tedioso, trabalhar as emoções. Porque eles têm dificuldade em perceber como a gente percebe rapidamente. Né? As faces, por exemplo, uma pessoa está de saco cheio, ela faz... Né? Ele não vai perceber isso. Ele continua ali. Ele não faz aquele registro. Então o neurônio espelho está na base da nossa socialização. O que eu acho lindo é que, de alguma maneira, esse neurônio já veio assim. E aí a gente vai constatando aquilo que eu sempre falo, seja lá quem nos criou, é uma coisa linda, porque assim, a gente já veio com o neurônio espelho. Ele não foi desenvolvido, ele pode ser despertado, a educação pode fazer ele funcionar melhor, mas é tão claro isso que um bebê, né, de 8 meses, um bebê de 8 meses, se ele está no teu colo e alguma outra criança cai, ele imediatamente, a criança chora, a carinha dele fecha. Isso é o neurônio espelho. Independente, ele não foi educado para isso. E isso é tão bacana que, por exemplo, um bebê que tem uma predisposição, que seja um autista, que tem autismo, ou um bebê que tem uma predisposição à psicopatia, ele não tem essa percepção. Ele não tem essa... Por motivos totalmente diferentes. No caso da predisposição para a psicopatia, é uma questão de indiferença. Ele percebe, mas ele não acha aquilo, não bate. No caso da criança com autismo, é porque ele não faz essa leitura. O neurônio espelho não conecta. Isso significa que a gente tem, no neurônio espelho, a maior prova que a gente tem uma conexão cérebro a cérebro. Querendo ou não, todos estamos conectados ao outro. Mesmo que a gente não queira. Os neurônios espelhos estão ali para mostrar isso. Por isso que você, quando está fazendo um diagnóstico, você sempre pergunta como que ele foi, como que ele ficava no carrinho, como que ele reagia quando tirava um brinquedinho. Quando via um bichinho, né? Que às vezes não reage. Porque tem criança que vê um bichinho, ela até tem medo, ou tem fobia de sangue, mas a face é de que me sensibilizei com o sofrimento do outro. Então isso é muito importante. Eu acho que a descoberta dos neurônios espelho é a maior prova de que quem nos desenhou para nos conectarmos com o outro. Isso é um fato. A gente pode questionar quem foi, não sei. Aí cada um, né, tipo assim, Alá para os muçulmanos, Deus para os católicos, ou Brahma para os indianos, mas seja lá, isso é uma programação muito bacana. Essa questão da socialização, né, assim... Não só da socialização, mas da percepção do sentimento do outro. Nós fomos programados para isso. E o quanto mais a gente puder estudar e entender isso, a gente está num processo de evoluir essa espécie. Tudo que a gente fizer no contrário, de não perceber o outro, de não ter empatia, a gente está num processo de não evoluir. Então a gente está desperdiçando vida e a gente está desperdiçando a nossa função aqui.